Olá, internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Net de Data e seja bem-vindo a mais um vídeo de fisiologia. Agora vamos estar finalizando as nossas aulas sobre o músculo esquelético, falando agora mais especificamente sobre a excitação do músculo esquelético, ou seja, como de fato ocorre a interação entre a terminação nervosa e o músculo para que ocorra essa contração. É uma aula bem simples e eu espero que eu faça aqui o mais rápido possível, mas que eu consiga explicar tudo que eu devo explicar. A primeira coisa que nós vamos entender aqui é sobre a junção neuromuscular, ou seja, a junção entre o neurônio e o músculo. Para isso, nós vamos ter que lembrar que as fibras musculares esqueléticas elas são inervadas por fibras nervosas, lembrem que sai lá da medula, do coro anterior da medula, penetra no feixe muscular e depois ela se ramifica e estimula de 3 a várias centenas de fibras musculares, de acordo com a necessidade daquele músculo, que como nós vimos, quanto mais fino o movimento, menos fibras nervosas aquela terminação vai estimular. E se a gente tem um movimento muito grosso, que não precisa de tanta especificidade, nós podemos ter uma terminação nervosa para diversas fibras musculares. Por que isso vai ser importante? Isso vai ser importante porque a gente vai estar formando esta placa motora. Essa placa motora é exatamente formada por essa fibra nervosa que vem aqui até as nossas fibras musculares e como se abrisse. Quando ela se abre, ela vai formar um complexo terminal nervoso que é ramificado, que vai se invaginar na superfície externa da fibra muscular. E ela, por sua vez, é recoberta por células telogliais, que são as células de Schwann, que fazem esse isolamento elétrico, digamos assim. Esta aqui é uma imagem de lado, né, da nossa placa motora, enquanto esta imagem B aqui, nós temos uma imagem superior dessa placa motora. Nós vemos aqui a terminação nervosa que se espalha por cima daquelas miofibrilas para estar estimulando essas diversas miofibrilas. Por sua vez, cada terminação nervosa ela vai fazer isso que a gente acabou de falar, que é uma junção neuromuscular com a fibra muscular próxima de sua porção média. Ou seja, nós vamos ter a terminação nervosa que vai estar formando uma junção neuromuscular próximo da parte do meio daquela fibra. Lembrando que após essa terminação nervosa desencadear o potencial de ação aqui na nossa fibra muscular, lembre que esse potencial de ação ele viaja nas duas direções, como nós vimos nas aulas passadas. Se você não viu isso, se você não lembra disso, assiste nossas aulas, as nossas primeiras aulas aqui da série de Fisiologia, falando sobre a questão dos potenciais de ação. Bom, nessa junção neuromuscular, nós a estudamos de uma forma um pouco mais específica, um pouco mais ampliada. Aqui, agora nós vamos ganhar novos dois conceitos. O primeiro conceito é o de goteira sináptica e o outro conceito é o de espaço ou fenda sináptica. Como eu tinha dito para vocês anteriormente, essa placa motora ela se invagina na superfície extracelular da fibra muscular. Se ela se invagina, imaginem que nessa fibra muscular nós vamos ter uma espécie de aspas buraco. Esse buraco exatamente é isso que a gente chama de goteira sináptica. É esse espaço que nós temos aqui na nossa fibra muscular para que o terminal axonal chegue. E o espaço entre esse terminal axonal e a fibra muscular, ou seja, esse espaço em branco que nós temos aqui, é o que nós chamamos de fenda sináptica. Esse é o nome mais conhecido. É através dessa fenda sináptica que nós vamos ter a interação entre a acetilcolina, nesse caso do músculo esquelético, e a fibra muscular. É por esse caminho aqui que a acetilcolina precisa percorrer para chegar até o nosso músculo e gerar a excitação, como nós vamos ver especificamente mais adiante nesta aula. Continuando aqui, no terminal axonal, nós temos muitas mitocôndrias que produzem ATP, utilizada como fonte de energia para produzir a acetilcolina. E aqui nós vamos já falar. Vemos aqui, nessa foto mais ampliada, digamos assim, essas pequenas bolinhas do terminal axonal.
Essas pequenas bolinhas são conhecidas como vesículas sinápticas. Dentro dessas vesículas sinápticas, nós temos em grande quantidade uma substância chamada acetilcolina. Essa acetilcolina vem até esse terminal axonal e é liberada, viaja pela fenda sináptica e vai até o nosso músculo. E como ele é um transmissor excitatório, nesse músculo ele vai estar gerando o potencial de ação. E a partir daqui o potencial de ação vai, como eu tinha dito para vocês, para os dois lados da nossa fibra muscular e, consequentemente, nós vamos ter logo em seguida a contração. E exatamente essa contração, exatamente isso que nós estamos falando agora, é que nós vamos ver com maior detalhes durante esta aula. Mas essa aqui é a parte mais geral, beleza? Para você pegar a ideia toda. Bom, antes de partirmos para de fato entendermos como é que acontece esse potencial de ação, nós vamos ver como é que ocorre essa secreção da acetilcolina. Lembrando, a acetilcolina é a substância que vai estar transmitindo o sinal que veio lá da medula, veio pelo terminal nervoso, chegou no terminal axonal, que vai desencadear esse potencial de ação. Lembrem que isso tudo é através de potenciais de ação. Então, libera a acetilcolina e a acetilcolina é o transmissor que vai ativar o potencial de ação na fibra muscular e, consequentemente, o potencial de ação se difundir por essa fibra muscular e nós temos a contração. Então, a acetilcolina é como se fosse um mensageiro entre o terminal nervoso e a fibra muscular. O potencial nervoso estava lá com aquele potencial de ação, chegou no final ali e falou para a acetilcolina. A acetilcolina vai agora e faz o seu trabalho e vai gerar o potencial de ação na fibra muscular. Eu espero que vocês entendam dessa forma. Bom, então bora lá. Quando o potencial de ação se propaga para o terminal axonal, canais de cálcio controlados por voltagem se abrem e os íons de cálcio entram, como nós podemos observar nesta imagem. Isso aqui são canais de cálcio. Então, quando o potencial de ação chega até o final daquele axônio, no terminal axonal, ele vai ativar canais de cálcio e como nós temos mais cálcio aqui do lado de fora, esses canais de cálcio eles vão entrar. Os íons cálcios, quando entram, vão aumentar sua concentração, consequentemente, e eles vão ativar uma proteína quinase dependente de voltagem, que está errado, né? Chamada de calmodulina. Essa calmodulina, como é uma quinase, ela vai fosforilar. E nesse caso, ela vai fosforilar as proteínas sinapsinas, que ancoram as vesículas de acetilcolina. Esse processo de fosforilização dessas proteínas vai liberar essas vesículas que se movem e se acoplam nos pontos de liberação, aqui no fim da fenda sináptica do terminal axonal, e se acoplam nos pontos de liberação, quando se fundem com a membrana neural e lançam acetilcolina na fenda sináptica pelo processo de exocitose. Então, falando bem rapidamente, talvez a ideia que você precisa pegar é o seguinte: o potencial de ação chegou até o final do terminal axonal, ele vai estar induzindo a abertura de canais de cálcio controlado por voltagem, que vai permitir a entrada de cálcio aqui para dentro, que vai ativar proteínas quinases, que são chamadas de calmodulina, que vai o quê? Liberar essas vesículas que estão cheias de acetilcolina dentro delas, tanto que são as vesículas sinápticas. E com isso, essas vesículas sinápticas vêm até aqui, a membrana do nosso axônio, e se funde com essa membrana no axônio e libera acetilcolina nesse espaço. Esse espaço que nós tínhamos visto anteriormente, que é chamado de fenda sináptica. É fenda sináptica porque é exatamente aqui que ocorre a sinapse, a comunicação entre o axônio e o nosso músculo. E como nós podemos observar aqui nessa imagem, na nossa membrana muscular, nós vamos ter aqui receptores de acetilcolina. Esses receptores de acetilcolina vão identificar essa substância, essa acetilcolina, e a partir disso nós vamos ter o desenvolvimento do potencial de ação aqui na nossa membrana muscular, no nosso músculo e a contração. E como isso ocorre? Isso que nós vamos ver aqui neste momento. A primeira coisa é que os receptores de acetilcolina na membrana da fibra muscular são canais iônicos controlados pela acetilcolina. Quando duas moléculas de acetilcolina
se ligam, este canal abre. Este canal aqui, como podemos observar, que nesse caso está fechado. Então nós vamos ter aqui a ligação de duas acetilcolinas, aqui, e esse canal vai mudar a sua conformação e ele vai abrir. Mas quando ele abre, quem é que vai passar? Bom, teoricamente, esse canal tem um diâmetro grande o suficiente para deixar passar o sódio, o potássio e o cálcio. Lembrando aqui, a gente está falando especificamente de íons positivos, porque na parte interna da membrana, né, nós temos íons negativos. Então, a gente não tem essa ideia de que íons negativos tenderiam a entrar, porque aqui nós estaríamos com a carga negativa, beleza? No entanto, entre esses 3 íons que são positivos, muito mais íons sódios fluem pelos canais que são exatamente esses receptores de acetilcolina. Bom, isso ocorre por 2 razões. Primeiro, porque existem apenas 2 íons positivos em alta concentração, que são o sódio e o potássio. O cálcio não está em uma grande concentração, inclusive como também nós vimos nas nossas primeiras aulas de fisiologia. No entanto, se você lembra, nós temos muito mais íons sódio do lado de fora e muito mais íons potássio aqui do lado de dentro, que são ambos positivos, não é isso? E o que acontece? O potencial de dentro aqui da nossa membrana, ele é muito negativo. Ele é cerca de menos 80 a menos 90 milivolts, que seria mais ou menos aquele potencial de repouso, como nós vimos em aulas passadas. E como nós temos essa parte negativa internamente, a tendência é que os íons sódios que estão fora, que são positivos, entrem. E não aquilo que está aqui dentro positivo saia. Até porque o positivo ele vai, no caso, ser atraído pelo negativo. Então a gente tem essa tendência do nosso sódio entrar. E como a gente tem uma tendência do sódio entrar mais do que o do potássio sair, o que acontece? Ele vai criar um grande fluxo de sódio aqui, que basicamente impede o efluxo de potássio, mesmo o potássio aqui estando em grande quantidade. Como essa parte aqui está negativa, ele está chamando, vem sódio, vem tanto sódio que o potássio não consegue sair, mesmo tendo uma grande concentração de potássio aqui dentro. Então, hipoteticamente, a gente vai considerar que, apesar desse canal aqui, que é o receptor de acetilcolina, ser grande o suficiente para passar tanto sódio, cálcio e potássio, mas majoritariamente é o sódio que vai passar. E como nós temos uma concentração de sódio muito maior do lado de fora, ele tende a entrar. E lembrem lá das nossas aulas sobre o potencial de ação, quando o sódio entra, é exatamente o evento que desencadeia o potencial de ação. E, consequentemente, a entrada do sódio aqui vai desencadear o potencial de ação da placa motora. No entanto, se você lembrar, a acetilcolina ela vai continuar aqui, até voltando à imagem. Ó. A acetilcolina estava aqui, era liberada, vindo receptores de acetilcolina, que vai ter essa mudança de conformação, vai mudar aqui a carga dessa membrana e, consequentemente, logo em seguida nós vamos ter aquele potencial de ação. Mas essa acetilcolina, ela tenderia a permanecer aqui. E por que ela não permanece? Também nós temos aqui 2 mecanismos para a retirada dessa acetilcolina. O primeiro é porque ela é removida por uma enzima chamada acetilcolinesterase, que basicamente inativa essa enzima, que basicamente inativa esse neurotransmissor. E também a acetilcolina tende a vazar, a se difundir para fora do espaço sináptico. Então, se nós temos esse espaço aqui, até essa imagem talvez aqui pode ser até melhor, a acetilcolina ela pode também começar a vazar. E se ela vaza, ela não tem interação com os receptores de acetilcolina e, consequentemente, a gente não vai ter o desencadeamento mais do potencial de ação. Então, é dessa forma, digamos assim, que o músculo ele limita a quantidade de acetilcolina nos nossos terminais nervosos. Beleza? Bom, e aqui nós temos algumas coisas bem simples, mas que elas já são bem interessantes para a parte prática. Por exemplo, nós temos alguns venenos, como por exemplo o curare, que era o veneno utilizado pelos índios, por exemplo, eles colocavam nas pontas da flecha o curare. E o que acontece esse curare?
esse curare, ele imita a acetilcolina e impede que essa acetilcolina se ligue aos receptores de acetilcolina. Eles preenchem esses receptores e não desgrudam. Então a acetilcolina não consegue fazer sua ação. E se a acetilcolina não faz a sua ação, a gente não vai ter contração muscular. Agora você imagine isso acontecendo em vários lugares do seu corpo. Você não respira, você não consegue se mexer e você provavelmente vai tender à morte por insuficiência respiratória, por exemplo. Outras coisas, como por exemplo a toxina botulínica, ou Botox, que nós conhecemos, ele impede essa liberação da acetilcolina aqui nos nossos terminais nervosos. E se você não tem essa liberação da acetilcolina nos nossos terminais nervosos, nós não vamos ter a contração. Agora você imagine isso acontecendo de forma muito específica em algum músculo do seu corpo, como por exemplo as pessoas costumam colocar no rosto, assim, na face. Se você colocou em algum músculo específico da face, esse músculo ele não vai se contrair. E se ele não se contrai, você tende a diminuir aquelas suas linhas de expressões. E é por isso que as pessoas utilizam, e é assim que funciona, por exemplo, o Botox. Então a pessoa tende a ter menos ruga, porque o músculo dele, na verdade, não está mais se contraindo. Inclusive as pessoas que colocam muito Botox já ficam com aquela cara parada mesmo, né? Porque o músculo dele não se contrai. Na nossa face nós temos inúmeros e diversos músculos que fazem diversas ações. Você sorri de um jeito, uma careta, tudo que você faz é responsabilidade de músculos. Então, se você trava esses músculos, você não vai ter essas expressões e também você não vai ter aquelas rugas, aquelas marcas, enfim. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, fica aí a escolha de cada um. O que eu quis falar que era, na verdade, como é que funciona, beleza? Então, vamos lá. Continuando agora, a gente já falou, vamos agora para já começar a finalizar esse vídeo, falando do potencial de ação muscular sobre os túbulos T. Como nós vimos, a fibra muscular ela é formada por diversas miofibrilas. Essas miofibrilas não necessariamente recebem aquele potencial de ação que foi desencadeado lá na membrana da fibra muscular. E como é que essas miofibrilas reconhecem essa mudança de potencial? Bom, é aí que entra a ação dos nossos amiguinhos túbulos transversos. Os nossos potenciais de ação eles se distribuem para o interior da fibra por meio exatamente desses túbulos transversos. Esses túbulos T, que são os túbulos transversos, começam na membrana celular e penetram por toda a fibra muscular. Na verdade, se você for olhar melhor, com um pouco mais de calma, esses túbulos transversos eles se abrem para o exterior como uma invaginação da membrana celular. Ou seja, é como se fosse a própria membrana celular se invaginando aqui, formando esses túbulos transversos. E se o nosso potencial de ação ele caminha exatamente pela nossa membrana celular e os túbulos T são como se fosse a membrana celular, o potencial de ação que chegou até aqui, ele iria caminhar por aqui, por fora, digamos assim. Mas como nós tivemos uma invaginação dessa membrana, o potencial de ação chega e caminha aqui para dentro e vai estar desencadeando esse potencial de ação nas diversas miofibrilas. A partir disso, o que é que vai acontecer? Quando esse potencial de ação progride pelo túbulo T, a variação da voltagem é detectada pelos receptores de dihidropiridina, que vai abrir os canais de cálcio que ficam onde? Lá no nosso retículo sarcoplasmático. Lembra que nós tínhamos falado que o retículo sarcoplasmático ele é bem grande, inclusive formando nessa imagem, como a gente pode ver aqui, ó, as cisternas terminais e também os sarcotúbulos que caminham basicamente por toda a miofibrila. Então, quando esse potencial de ação chega, nós temos esse receptor de dihidropiridina que muda a sua conformação e libera o canal de cálcio. E como ele libera esse canal de cálcio, o retículo sarcoplasmático ele é cheio de cálcio, esse cálcio sai. E quando ele sai aqui, ele vai exatamente entrar em contato com os miofilamentos. Aí ele se liga lá com a actina, nós temos toda aquela transformação, né, da troponina que vai puxar a tropomiosina e vamos deixar livre aí a interação entre a actina e a miosina gerando a contração. Se você não entendeu isso que eu acabei de falar, assiste as aulas passadas aí sobre a contração muscular, que eu expliquei isso aí bem direitinho. Então,
A contração muscular ela vai permanecer enquanto a concentração do íon continua elevada. Enquanto esse cálcio está aqui do lado de fora, a gente vai ter aquela troponina C reconhecendo esse cálcio e deixando a contração livre para acontecer. No entanto, nós vamos ter uma bomba de cálcio que vai bombear continuamente o cálcio de volta para os túbulos sarcoplasmáticos, e também nós vamos ter uma proteína chamada de calsequestrina que pode quelar o cálcio, ou seja, sequestrar o cálcio, que essa proteína fica dentro aqui, ó, do retículo sarcoplasmático. Então, quando nós temos a repolarização, nós temos a dihidropiridina mudando mais uma vez a sua conformação, que vai fechar, né, o canal de cálcio e, consequentemente, a bomba de cálcio vai colocar esse cálcio aqui para dentro, aumentando em muitas centenas e milhares de vezes a concentração de cálcio aqui dentro do retículo sarcoplasmático, e também essa calsequestrina vai de fato sequestrar, vai quelar esse cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático, aumentando também a quantidade de vezes que o cálcio pode se concentrar dentro deste retículo. Bom, então eu espero que vocês tenham entendido como que de fato ocorre essa interação. Nós partimos dessas aulas desde o músculo esquelético, desde como são formados esses músculos de uma forma mais anatômica, e partimos agora até essa última aula, que nós vimos como de fato ocorre essa interação entre o neurônio, entre o terminal nervoso e o nosso músculo. Então é isso, muito obrigado por assistir. Por favor, se você chegou até aqui, deixe o seu like, porque isso nos ajuda bastante e nos incentiva a continuar fazendo vídeos. E é isso, até os próximos vídeos de fisiologia. Fico por aqui. Fui!